E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora aqui falar um pouco sobre medidas de variação e por que você vai ter que aprender essa bagaça. Por que é importante você entender disso? Nós, dos vídeos anteriores, nós já falamos sobre média, né? Seja a média popular, seja a média amostral, eu sempre confundo a média amostral ou a média populacional. Nós falamos sobre mediana, tá? Nós falamos sobre moda, nós falamos sobre média, mediana em dados agrupados, em dados com intervalos e afins, blá 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 blá, mas o que carambas, né, para não falar outro nome, o que carambas é isso? Isso são medidas de tendência central. Aonde é que está o meio dos nossos dados? Aonde é que, vamos dizer assim, eles estão mais concentrados? Não chega a ser exatamente esta a palavra, mas em si, aonde é que está o meio dele? Né? Onde está mais ou menos o meio, onde está o meio da minha distribuição, ou aonde está o meio dos meus dados? É lógico que existem prós e contras para determinadas fórmulas que nós usamos. Então, por exemplo, quando nós estamos tratando sobre uma média, aqui ela é muito influenciada pelos dados que nós temos nas nossas observações. Então, se eu tiver um número muito alto e um número muito baixo, eu vou puxar minha média para a direita ou vou puxar minha média para a esquerda. Tá? Ao contrário da minha mediana. A minha mediana eu posso ter dados com médias diferentes, né? Entre aspas, né? Se eu mudar um pouco os números maiores e os números menores, mas a minha mediana vai continuar igual. Então vamos dizer assim que eu tenha, quer ver um exemplinho bem bobinho? Então eu tenho, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Se eu tiver isso daqui, então qual que é a média disso? 1 mais 2 são 3, com mais 3 são 6, com mais 4 são 10, com mais 3, com mais 5 são 15, então minha média é 3. Beleza? Essa é a minha média. Se eu pegar a minha mediana é 3, porque eu estou aqui no meio. E se eu pegar aqui e eu trocar de 5, eu colocar, sei lá, 25. Então aqui, o que eu tenho aqui são 3, com mais este daqui são 6, com mais este daqui são 10. Aqui eu tenho 35, 35 dividido por 5, então 35 dividido por 5, então eu tenho 25 são 5, 30, 35, então eu tenho 7. Minha média é 7. Minha média de 3 pulou para 7, só que minha mediana continua sendo 3, tá? Porcamente traduzindo é isso. Eu tenho meio. E quando eu estou tratando de uma medida de variação ou dispersão, eu quero saber o quão distribuído estão os meus dados. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho eu posso ter uma distribuição mais ou menos aqui, uma distribuição em sino, eu posso ter uma distribuição ao qual meus dados estão deste jeito aqui, eu posso ter uma distribuição que está assim, por exemplo. Eu quero saber o quão espalhado os meus dados estão dentro da minha observação. Tá? Das minhas observações. Se eu tenho dados muito altos, se eu tenho dados muito baixos, se é um intervalo entre uma observação e outra, uma observação muito longa, muito grande, ou se é uma observação, se as observações elas estão bem concentradas mesmo. Já na medida de variação, na medida de tendência central, eu quero saber como é que é o meio dele, e a minha tendência e a minha medida de variação, eu quero saber o quão espalhados os meus dados estão. Então, nestes próximos vídeos, o que eu vou explicar para vocês? Eu vou explicar sobre variância, né? Não só sobre, né? Aqui de acordo com o livro, eu estou seguindo o livro, como eu falei no começo, vou falar sobre variância, vou falar sobre variância, né? Vou falar sobre variância, vou falar sobre... variância, vou falar sobre... variância, vou falar sobre... Para começar, vou falar sobre amplitude, vou falar sobre variância, vou falar sobre desvio padrão e o desvio padrão sendo ele de observação, sendo ele populacional. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não vai vir? Então eu arrasto tudo. Então, populacional ou de... Caramba, eu sempre esqueço esse bendito. É populacional e amostral.
beleza? Eu tenho sobre isso e também outras coisas que estão falando aqui. Então, ó, amplitude no conjunto de dados, como encontrar variância e desvio padrão numa população, como usar a regra empírica e teorema de Chebyshev para interpretar o desvio padrão. Então, quando a gente está vendo, tipo, mais ou menos como é que está a nossa distribuição, como aproximar o desvio padrão amostral para dados agrupados e como usar o coeficiente de variação para comparar a variação em diferentes conjuntos de dados. Eu não estou tirando essas informações do meu bumbum, estou tirando aqui deste livro, que é Estatística Aplicada, né? Porque eu também sou tão estudante quanto vocês. E é isso aí, meus amores. Nos próximos vídeos vamos arrebentar nos cálculos. É nóis. Fui!